Vamos falar sobre a reforma. Isso mesmo, crianças. E hoje a gente vai falar sobre a reforma protestante. Oi, reforma. Bem reforma mesmo, né? Eu não estou falando de paredes quebradas, tijolos, cimentos ou coisas do tipo. Mas hoje nós vamos falar sobre algo muito importante que aconteceu há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, a igreja ensinava que as pessoas deveriam fazer as coisas para merecer a salvação e o perdão dos seus pecados. Mas a coisa piorou ainda mais quando chegou a compra das indulgências. Repete comigo, crianças: indulgências. Indulgências, ou perdão dos pecados, era dada a quem fizesse as coisas certinhas para merecer ou para quem poderia comprar, né? E nisso, lembramos que um grande vendedor de indulgências gostava até de cantar uma musiquinha mais ou menos assim: assim que uma moeda cai, no fundo do cofre cai, uma alma para o céu vai. Ou seja, crianças, se você dá uma bonequinha para a igreja, vocês vão para o céu? Se vocês darem um carro para a igreja, vocês vão para o céu? Não, isso tá errado. Então nós vamos falar de um homem que vai falar contra essas coisas. Em meio a tudo isso, vemos um monge chamado... Como que não tem, mamãe? Isso mesmo, Ian! Martinho Lutero. Ele morava na Alemanha. Lutero queria muito agradar a Deus, mas mesmo assim se sentia culpado, com medo, e isso lhe causava muito sofrimento. Ele pedia perdão a Deus toda hora e nunca se sentia perdoado, porque achava que não merecia, mesmo se esforçando tanto para ser uma boa pessoa. Lutero começou a estudar mais e mais a palavra de Deus. Ainda bem que ele tinha acesso à Bíblia. Poucas pessoas tinham esse grande privilégio, não só porque tinham poucos exemplares, mas também porque não eram escritas na língua do povo. Lutero estudou, buscou a Deus de todo o coração e um dia ele leu: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Uau! Finalmente! Lutero entendeu que por ele mesmo não tem como ser justo, mas a salvação vem pela fé em Jesus. Ufa, que alívio! E agora, crianças, essa descoberta ficaria só para ele? De jeito nenhum! Lutero continuou seus estudos e escreveu 95 pontos que a igreja estava errando e que precisava corrigir. Ele foi até a porta principal da igreja e pregou lá. Esse era o costume da época. A porta da igreja era tipo um mural para a cidade. Isso aconteceu no dia 31 de outubro. Que bênção! Por isso que a gente está aqui comemorando esse dia, né? Tão especial. No começo, parecia que ninguém se interessou. Mas poucos anos depois, essa boa notícia se espalhou e as pessoas começaram a seguir as ideias de Lutero. Isso não agradou a liderança da igreja. Lutero foi perseguido e corria perigo de morte. Eles pediram para Lutero negar o que tinha escrito e o que estava ensinando. Lutero disse que até poderia fazer isso, se eles o convencessem, usando a Bíblia, que o que ele estava falando era errado. Então, Lutero queria que eles tentassem convencer através da Bíblia, mas eles não puderam fazer isso. Que coisa, não? Sabe por que eles não conseguiram? Porque a palavra de Deus ela é perfeita, não tem erro. E por tudo isso que Lutero foi chamado de protestante e outros também. Mas o perigo continuou por muito tempo.
Mas Lutero continuou a ensinar e a escrever, e também a compor músicas e traduzir a Bíblia para que mais pessoas pudessem ter acesso à palavra de Deus. Vamos falar também sobre os 5 solas. Esse resumo é conhecido como as 5 solas. A palavra sola quer dizer só, somente. Vocês sabem quais são as 5 solas? As 5 solas são, somente a Escritura, somente a Bíblia. Tudo o que somos e cremos e tudo o que fazemos precisa estar em obediência ao que a Bíblia diz. Ela é a palavra de Deus, somente ela. Só Cristo salva. Somente Jesus. Não existe outra forma de termos o relacionamento consertado com Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. Só a graça. Somente a graça. Graça é um presente que a gente não merece. Não somos salvos pelo que fazemos. A salvação é de graça, pela graça. Quem pagou o preço foi Jesus, na cruz, morrendo pelos nossos pecados. Só a fé. Somente a fé. Para sermos salvos, é preciso ter fé em Jesus Cristo. É Deus que nos dá fé suficiente para crermos em Jesus Cristo como nosso Senhor Salvador. A fé é dom de Deus. Só Deus a glória. Glória somente a Deus. Só lhe deu glória. Tudo o que fazemos, tudo mesmo, é para a glória de Deus. Ele deve ser sempre o primeiro em tudo. Por isso, crianças, vamos ser gratos ao Senhor. Nós não merecemos nada, como sempre conversamos na aulinha, né? Nós não somos merecedores. Por isso, agradeça a Deus por tudo que você tem e que você possa lembrar dessas 5 solas, que você possa lembrar somente a Escritura, somente Jesus, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigada por este momento. Obrigada, Senhor, por tantos anos de reforma protestante, que possamos ser cada dia uns cristãos que realmente se arrependem dos pecados e que possamos te glorificar em tudo. Em nome de Jesus. Amém. E não esqueçam que no dia 31 de outubro é o dia da reforma protestante. Hoje é o dia da reforma.